A Cedro Mineração é especialista na extração, beneficiamento e comercialização do minério de ferro. Nossa atuação é pautada por investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de produção sustentável. Fomos uma das primeiras mineradoras do estado a ter sua antiga barragem de rejeitos descaracterizada pela ANM, além de apoiarmos e investirmos em várias ações sociais. Cedro, na vanguarda da mineração. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um talk do nosso ESG Summit 2024. E nós vamos falar um pouco agora sobre a economia da floresta, iniciativas e estratégias que protegem e desenvolvem. Eu recebo aqui para conversar com a gente Braulina Baniwa, indígena pesquisadora, seja bem-vinda. E Juliana Santana, executiva de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Braulina, eu queria começar discutindo um pouquinho sobre qual é hoje o maior desafio na proteção dos nossos biomas. No Brasil, existem 6 biomas brasileiros e está na discussão do 7º, que é bioma, né, bioma marinho. E todos eles passam por um processo de enfrentamento à justiça climática, no processo de desmatamento, incêndios, né, e várias outras degradações. E para nós, povos indígenas, é a questão das demarcações, né? Então, reconhecer também as terras no processo de retomada, que em algumas biomas, por exemplo, Pantanal, Pampa, que passam por esse processo, tanto bioma Mata Atlântica, precisa desse processo de demarcação e de reconhecimento dos processos de retomadas para enfrentar esse processo, porque hoje se fala muito da Amazônia, mas a Amazônia sem Mata Atlântica, sem Pantanal, sem outros, também vai estar em processo de enfrentamento a várias violações, né, da sua biodiversidade que hoje é existente nele. Perfeito. Eu até estava comentando isso com a Juliana mais cedo, que a gente discute muito sobre a importância do bioma Amazônia, né? Mas eu queria que você falasse justamente um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade de olhar também para os outros biomas, principalmente quando a gente está nesse contexto, né, de pressão sobre os outros biomas, esse risco de que só mude a pressão de um bioma para o outro. Qual a importância de preservar todos os biomas brasileiros? Acho que a continuidade da biodiversidade e ar limpo para toda a sociedade. Por exemplo, o Cerrado é berço das águas, né? E tem povos indígenas, povos tradicionais e várias sociedades que necessitam desse processo da água. A água é vida, né? Se a gente não cuidar de todos os biomas e a biodiversidade que existe, inclusive hoje é dia da educação ambiental, né? E a gente está falando justamente nessa futura geração que precisa também se familiarizar da importância dos biomas nas suas vidas, né? Porque precisamos de praia, de mato, de floresta, de todas as reservas que dialogam com lugares sagrados para nós, enquanto povos indígenas e também os demais. Pensar nessa proteção é também cuidar da vida das pessoas que ali vivem, né? Não só de pessoas como pessoa física, mas de outros seres que dependem desses lugares e dos biomas para continuar existindo. Então, a luta hoje não é só falar de demarcação, mas falar da continuidade da existência de todos os seres, né? Então, acho que é uma das questões que a gente vem falando da importância da complementaridade dos biomas para o bioma Amazônia, né? A Amazônia está aí no processo de desmatamento, de contaminação dos rios, né? Com mercúrio e vários outros processos, mas outros biomas também passam por esse processo de violações. Então, cada vez mais, precisamos falar que os biomas são importantes para o nosso corpo, né? Para que a gente acesse esse cuidado, mas ao mesmo tempo de todos os seres que ali estão. Senão a gente não vai ter história para contar, né? Então, os lugares
elas dialogam muito com a nossa narrativa de história enquanto pessoas, enquanto território, enquanto sociedade brasileira, né? Senão a gente vai acabar perdendo. Ótimo. E Juliana, quais as possibilidades têm sido colocadas quando a gente fala de economia baseada na natureza? Que tipo de atividade pode ser desenvolvida? Na verdade, o que a Braulina traz é super importante, né? Não existe desenvolvimento, não existe economia, não existe equilíbrio sem os nossos biomas preservados, né? E as empresas têm tomado atitudes, né, nesse sentido de enxergar que o equilíbrio ambiental é super importante, inclusive para a manutenção das suas atividades produtivas. A gente acabou de ver uma situação extrema que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um exemplo muito triste, né, mais real de quais são os prejuízos que o conjunto da sociedade tem quando a gente não preserva a natureza da forma que precisa ser preservada. Então, o Brasil ele se destaca como grande exportador de produtos alimentícios para o mundo todo, né? Tem avançado muito em tecnologia, então a gente tem visto os grandes players do setor de agronegócio evoluindo em termos tecnológicos, diminuindo a pressão sobre os territórios, mas os desafios ainda são muito grandes, né? Semana passada, o MAP Biomas divulgou, né, o mapa do desmatamento no Brasil. Trouxe uma boa notícia, que é a diminuição do desmatamento em quase 12% no Brasil, mas uma notícia preocupante, diminuiu muito o desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica, mas aumentou o desmatamento no Cerrado, na Caatinga. Então a gente não pode de forma nenhuma substituir um desmatamento de um bioma para o outro, né? O equilíbrio do ecossistema, a manutenção dos serviços ecossistêmicos, que traz a questão da garantia da segurança hídrica e com isso a possibilidade de produzir mais grãos, mais proteínas, produtos agroflorestais, tudo isso depende da manutenção de todos os biomas, né, da manutenção do equilíbrio de todos os biomas. Então é muito, muito importante que se tenha isso. E além da atividade produtiva, o Brasil é exportador de mais de 340 itens agrícolas no mundo todo, né? E tem destaque, né, nesse ranking de exportação os produtos agroflorestais também. Então, a silvicultura tem um papel muito importante nesse processo. Então, aliar a conservação ao processo de produção é super importante, inclusive para a nossa expansão econômica, né, financeira. E além disso, ainda tem as outras atividades que são importantes. Então, o ecoturismo, por exemplo, ele é de um destaque muito grande desenvolvido dentro das unidades de conservação. O Brasil tem, nas unidades de conservação, uma atividade ecoturística que gera 4 bilhões e mais de 43 mil empregos, então, diretos, né, ali envolvidos, que gera ciência, que gera conhecimento, que gera inovação. Então, é muito importante a gente aliar essa questão ambiental com a questão social e ainda tem a riqueza dos nossos povos, né, originários, com as suas culturas, com os seus conhecimentos, que precisam ser levados em consideração, aliando a evolução científica com o conhecimento ancestral, né? Então, é muito importante que tudo isso entre no balanço para gerar, de fato, uma economia mais inclusiva, uma economia que seja mais sustentável ao longo dos próximos anos, e todo mundo pode se beneficiar com isso, né? Perfeito. Braulina, o desenvolvimento da economia, ele vem se mostrando cada vez mais uma importante estratégia para a integração entre a conservação e o desenvolvimento. Como que você enxerga esse crescimento da bioeconomia? Quais os cuidados para que isso aconteça? Na verdade, ela sempre esteve presente nos territórios, nos povos, mas ultimamente tem sido o destaque de pesquisa, de procura de grande mercado, né, nessa área. A gente sempre fala que o mercado verde que conhecemos é aquele que a gente convive diariamente, né? Então, todos nós produzimos de alguma forma uma economia para dentro das nossas casas. Então, esse processo
da bioeconomia, ele traz visibilidade para os produtos indígenas e produtos florestais, no sentido, existe caminhos para produzir e colocar produto no mercado sem desmatar uma floresta, sem degradar um território, um ambiente nesse processo. Então, o termo bioeconomia é o que os pesquisadores não indígenas utilizam para falar dos produtos florestais, e para nós, enquanto povos indígenas, essa questão, ela traz uma valoração, né, no processo do produto, tira aquela narrativa de que os povos indígenas não produzem, que os indígenas estão no passado, mas também traz existem possibilidades de respeito com relação aos povos indígenas, principalmente os povos indígenas da Amazônia, nesse debate sobre a economia e bioeconomia que é desenvolvido, porque essa renda, ela retorna diretamente para os territórios. Então, é uma renda diferente desse processo de industrialização, ela dialoga com a vida social da comunidade, dos povos, e ela produz também a oportunidade de colocar para o mercado nacional e internacional esses caminhos que são possíveis, né, de valorizar tanto o conhecimento e a ciência indígena a partir das tecnologias sociais que são milenares para nós. Então, esse diálogo nesses últimos anos, colocando em cena a Amazônia e sua produção, precisa também valorizar os que detêm e o que são as referências, né, que são os povos indígenas que moram no bioma Amazônia, né? Porque a gente fala muito da Amazônia, as pessoas acham que é só no Pará, no Amazonas, mas a Amazônia, ela abrange 9 estados, né? Então, são diversidade de povos, diversidade de geografia que movimenta essa economia interna, que às vezes não é visto pelo mercado grande, né? Então, mas ela existe. Então, possibilitar também isso vir para um debate científico de que os povos indígenas também têm seus produtos, mas trabalham conforme sua vivência, e esse produto, ele faz parte de uma história, é uma história, né? Traduz para esse espaço de produção de conhecimento de como é importante valorizar esse conhecimento, como é importante falar desse conhecimento e falar dessas pessoas que precisam manter, né, esse conhecimento para que outras gerações acessem esse conhecimento. Porque para nós, o grafismo, as grafias do nosso povo é a nossa primeira educação indígena de conhecer essa ciência. Então, economia, bioeconomia, né, que é tão falada, ele traduz um pouquinho, né, que é o que se produz dentro dos territórios e que os povos indígenas movimentam aí nos territórios no Brasil. Excelente, obrigada pela explicação. E, Juliana, você poderia nos falar um pouco sobre a restauração florestal e como ela pode ser oportunidade de investimento e de recuperação dos biomas? Sim. Há 2 semanas eu tive o privilégio de visitar o litoral sul ali do Paraná e visitar 3 modelos de reserva, né? Para entender quais são as possibilidades que existem nesse sistema, né? A restauração e as 3 reservas que foram visitadas foram reservas que antes, em 2000, no ano de 2000, eram ocupadas por pastoreio, né, de bovino, né? Então elas foram adquiridas, elas foram arrematadas num programa governamental, né, através de fundos internacionais, para serem restauradas e transformadas em florestas. Uma delas, inclusive, ela é mantida pela SPVS, que foi a primeira experiência que a gente teve de crédito de carbono aqui no Brasil. E visitando a reserva, essa reserva em específico,
há 2 semanas atrás, eu pude ver o quanto que a mata se regenerou. Então, assim, a gente vê as fotos de como é que era antes do processo de regeneração e como é que ficou agora, né, como é que a floresta está agora, pulsante, captando carbono, gerando empregos, e todo o processo de restauração florestal foi feita através do conhecimento das comunidades tradicionais. Então, não foi um processo que veio de cima para baixo, ele foi utilizado, sim, um fundo internacional para viabilizar, né, a mobilização, a compra das terras e todos os elementos que eram necessários, mas teve um respeito às comunidades tradicionais para que elas ajudassem no processo de reflorestamento. E isso foi essencial nas entrevistas que nós fizemos, as pessoas que participaram desse processo. Isso fez com que o reflorestamento fosse muito mais rápido, fosse mais barato e fosse muito mais efetivo, né? E o que gerou o reflorestamento para aquela região? Gerou a melhoria da oferta e quantidade, qualidade e quantidade de água, então uma segurança hídrica para a região, a melhoria da questão do clima, a regulação climática, a revigoração da fauna e da flora. Então já tem imagens de animais que estavam há tempos desaparecidos e que agora frequentam as áreas que são monitoradas, né? A comunidade do entorno ganhou em qualidade de vida, ganhou oportunidades de trabalhar com ecoturismo, de trabalhar com pesquisa. Então, você vê ali uma realidade totalmente transformada. E o mais incrível é que as pessoas que participaram do processo de restauração foram as mesmas que acabaram, no modelo anterior, degradando as áreas, porque era a condição de vida que elas tinham. Então, elas também passaram por um processo de reeducação, de resgate das origens tradicionais, de aprendizado, de formação, de desenvolvimento. Então, a restauração florestal, ela gera ganhos não só para o público diretamente envolvido, ganhos ambientais para o local e para todo o entorno. Então, ali a reserva que eu visitei, ela tinha 12 mil hectares, né? Mas ela conectada com outras reservas, mais de 20 mil hectares preservados, né? E gera também uma possibilidade de melhoria da qualidade produtiva agrícola na região de forma organizada. Então, a restauração é super necessária para a segurança, inclusive, alimentar do nosso país, para a preservação e respeito aos povos originários, sejam eles as comunidades indígenas, sejam as comunidades ribeirinhas e agroextrativistas que moram nessas regiões. E é absolutamente possível fazer esse equilíbrio. Ótimo, obrigada. E, Braulina, a gente tem importantes ferramentas, né, de conservação e de interação. A gente já citou aqui a bioeconomia, a restauração florestal, a gente pode falar de pagamentos por serviços ambientais, várias estratégias que estão sendo desenvolvidas, mas quais os cuidados na implementação que a gente precisa ter na implementação dessas diferentes, de forma geral, né, dessas diferentes estratégias, para que elas não sejam, por exemplo, opressoras dos povos tradicionais, para que elas não virem um problema futuramente, né? Para que a gente tenha, através delas, conservação, mas também respeito aos povos tradicionais e às pessoas que moram e vivem da floresta ou dos outros biomas no geral. Acho que tem uma questão que nós, enquanto mulheres do movimento social, a gente tem falado bastante, para além da demarcação, para além de reconhecer os territórios dos povos tradicionais, que é a questão do envolvimento, participação direta e colaboração direta, o que aquelas pessoas daqueles territórios querem fazer usando essa tecnologia de conservação, de restauração, mas principalmente da proteção, para que a gente não precisa da restauração. Porque
quando a gente protege um determinado lugar, a gente não vai precisar aplicar, né, a questão da restauração. Mas também a gente já tem os territórios totalmente violados, né, que passaram por esse processo de violência, e que há necessidade de aplicar a questão da restauração nos lugares, né, como a Juliana trouxe aí essas experiências. Nesse sentido, para nós, cada povo, cada pessoas dos territórios, a própria sociedade de povos tradicionais e comunidades indígenas, eles têm seu próprio plano de manejo territorial, né? Tem plano de vida para aquele determinado rio, para aquele determinado território, como eles estão trabalhando. Então, precisa considerar também essa forma de vida dessas pessoas. Por isso que a gente fala, existem outros caminhos, e existem outros modos de vida que precisam ser valorizados e reconhecidos para que esses lugares dessas pessoas estejam protegidos. Porque a gente pode pensar uma lei maravilhosa aqui, mas não vai funcionar num determinado território. O Brasil é muito grande, né? Então, quando a gente fala dessa diversidade de geografia, dos biomas, dos territórios, estamos aqui no bioma Mata Atlântica, em São Paulo, que temos várias comunidades tradicionais e povos indígenas. Não precisamos pensar e olhar da forma como a gente está pensando, um plano de manejo, de proteção para os povos aqui de São Paulo, e pensar a mesma coisa para a Amazônia e para a região sul. Eles são diferentes, né? Então, precisa considerar essa diversidade. E essa diversidade pode nos trazer uma resposta justamente nesse sentido, porque eles têm já a sua forma de manejo e de proteger seus lugares, né? Então, esse diálogo eu tenho falado bastante nesse processo. Precisamos nos escutar, né? Precisamos dar o espaço a escutar essas pessoas, o que elas querem para os seus territórios, e trabalhar a partir disso. Eu acho que aí a gente consegue superar bastante a questão que a gente vem vendo, né? Assim, as periferias de São Paulo é totalmente diferente de São Paulo centro. Então, existe também essa diferença de biomas para outros biomas, né? Tem biomas que são maiores, tem outros que são menores, mas a importância dela é o mesmo para o corpo território de pessoas que estão ali vivendo e que precisam desse processo, né? Então, para mim, ainda essa questão da gente não precisar restaurar, é questão de proteger ainda essas restantes que ainda estão ali presentes, né? Porque se isso, o que vamos contar para as pessoas que vêm depois, né? É sempre pensar no que essas pessoas vão acessar depois de nós. Eu acho que é uma grande lição que a gente pode deixar também para futuras gerações. Perfeito. E Juliana, pegando esse gancho, né, da diversidade, das diferentes necessidades, quais são as estratégias principais que as empresas devem desenvolver com relação à interação sustentável entre os biomas e entre os diferentes biomas e realidades? Carolina traz algo que é essencial, que é essa questão da construção a partir da escuta e do diálogo. Então, cada território, cada bioma tem uma especificidade. Então, se reunir com essas pessoas, com esses atores desses territórios, para entender essas dinâmicas, para construir projetos, é mais do que fundamental para que esses projetos sejam bem-sucedidos. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, né, e de me envolver numa dessas iniciativas, Origens Brasil, que inclusive a Braulina é de um território que se envolve também com essa atividade, que concilia essa questão da produção sustentável, conectando grandes empresas, grandes players, na compra de insumos para a produção dos seus produtos, mas respeitando as especificidades dos povos, as necessidades características, pagando um preço diferenciado a ponto de fazer com que o custo de oportunidade daquela atividade faça sentido para aquela comunidade. Então, esse arranjo precisa ser respeitado na hora de se desenvolver projetos bem-sucedidos,
nessa área empresarial, né? Então, a compreensão do território, o diálogo com as partes envolvidas, a construção de cadeias que sejam sustentáveis, né? Levando em consideração as especificidades da região, dos povos, da própria empresa que está precisando daquele insumo, né? Eu tive essa experiência quando eu atuei na Wikibold, na compra de castanhas, né? Mas eu sei de experiências muito bem sucedidas na área de compra de borracha, a coleta de borracha sustentável, que usa o mecanismo do PSA como pagamento de serviços ambientais, né? Como um dos recursos para valorizar essa extração sustentável, né, esse manejo sustentável, diferenciando o custo do produto do serviço ecossistêmico que está sendo adquirido através daquela compra diferenciada. Então, é entender que não dá para construir um projeto daqui, né, sentado aqui no escritório, sem conhecer o território, sem dialogar com seus atores, sem ajudar, inclusive, no processo de estruturação dessa cadeia, né? Então, e gera aprendizado dos dois lados, né? A empresa aprende, as comunidades aprendem, a gente chega, a gente comenta um terceiro incluído, né? A gente sai daquela conversa, daquele diálogo diferente, né? Uhum. Nem a empresa sai a mesma, nem as comunidades saem a mesma, nem o território sai o mesmo, todo mundo sai transformado. E quando há um diálogo respeitoso, um diálogo inclusivo, todo mundo ganha também nesse processo. Então, é fundamental, o que a Braulina traz de diálogo, de escuta, é fundamental para a estruturação de projetos bem-sucedidos nessa área. E mais do que tudo, né, traz a oportunidade de inovar. Uma vez que você tem esse perfil de estudar com cuidado, de dialogar, de entender, você vai enxergar oportunidades que antes você nem sabia que existiam. Então, a bioeconomia, esse diálogo também traz oportunidades de inovação para o mercado, trazer novas soluções, novas formas de produzir, novos produtos, novas soluções, novos arranjos. Ótimo. A gente está caminhando para o final dessa nossa conversa, infelizmente, mas antes disso eu queria saber de vocês duas, o que seria para vocês um cenário desejável de desenvolvimento sustentável para o Brasil? Será que a gente está caminhando para esse cenário que vocês imaginam como desejável? Depende do ponto de vista. Assim, sempre fica essa pergunta por último, mas eu assim, cresci um pouco nesse meio de quem se desafia a estar no mercado, pensar nessa valorização do conhecimento, dialogada com pessoas, conhecimento geracional, que agrega a nossa cultura, a nossa linguagem, para também disputar esse espaço do mercado. Mas, infelizmente, o desconhecimento da nossa ciência enquanto povos indígenas nos deixou para trás por muitos anos, né? E eu sempre falo do desconhecimento para não falar do racismo, né? Então, esse processo que é tão falado, economia sustentável, precisamos responder 3 questões: para quem, com quem e para onde, né? Para nós, povos indígenas, a primeira questão é a demarcação de terras indígenas. A segunda é dialogar com o nosso plano de manejo de vida e plano de gestão territorial, que está aí desde 2016 pronto, precisa ser implementado, por exemplo, na política pública. E a terceira é essa de qual economia e bioeconomia estamos falando, né? Quem são protagonistas desse processo? Eu sempre falo muito para a galera que fala da floresta em pé, sem nunca ter pisado em floresta em pé. Acho que precisamos valorizar as pessoas que de fato mantêm floresta em pé. Estou falando enquanto uma mulher bioma Amazônia, né, do Alto Rio Negro. Precisamos também olhar outros biomas, né, no mesmo valor que estamos olhando para a Amazônia. Estamos falando de pessoas, estamos falando de história,
estamos falando dessa relação para além de recursos financeiros. Estamos falando de tecnologias sociais que cada um de nós temos dentro das nossas casas. Então, estamos falando dessa sustentabilidade e economia que daqui 10 anos as pessoas vão dizer, ainda, graças a Deus, pensaram nisso, nessa valorização. Então, acho que são essas respostas, né? Onde estamos, né? Para onde queremos ir e quem queremos manter nesse lugar, né? Então, acho que é isso. Para mim, desenvolvimento sustentável, acho que hoje ela traduz essa... conhecer esses povos diversos, valorizar esse conhecimento diverso e que não existe só uma ciência, existem as ciências, né? Principalmente as ciências indígenas. Então, esse processo, para mim, de dialogar coletivamente, né? De como pensar, restaurar, né? Preservar, conservar, proteger, precisa dialogar com as pessoas, porque são elas que vão traduzir esse sustentabilidade diária nas suas casas, sustentabilidade para dentro de suas empresas. E precisamos realmente nos perguntar de onde que vêm esses produtos que estamos comprando, né? Porque a gente vê, por exemplo, o grande Tuxaua Yanomami Davi Copenaua desafiar o processo daquele Oscar que é dado sempre, né, para os atrizes que ganham prêmio. Esse tem matado bastante de nós. Então, também precisamos nos perguntar, enquanto cidadãos brasileiros, da onde que vem as coisas que a gente consome? Vem de uma área preservada? Vem esse dialoga com o desmatamento? Eu não vou. Então, assim, inconscientemente também somos assassinos de muitos conhecimentos. Então, precisamos também nos questionar se a gente está protagonizando ou valorizando o desenvolvimento sustentável ou a gente também está ajudando a acabar com os biomas do Brasil, né? Eu acho que essa é uma pergunta que eu deixo aqui para nós. E se a gente beberia uma água com mercúrio, né? Que é a questão, por exemplo, dos garimpos ilegais nos territórios indígenas. Isso é desenvolvimento sustentável? Não, porque ele está matando muitas pessoas, matando muitos conhecimentos. Então, sempre tem pessoas que pagam com a vida nesse processo. Então, sempre ter esse cuidado de qual desenvolvimento sustentável estamos falando. Para quem, como e para onde, para mim, são questões que eu acho que fica para uma reflexão de cada uma de nós. Obrigada. Difícil falar depois da Braulina, né? Mas eu acho que é isso mesmo que ela traz com tanta propriedade, né? A gente tem que entender que modelo de desenvolvimento a gente quer, né? E onde que a gente vai chegar com esses modelos, né? Eu enxergo, sim, um avanço em termos de que hoje a gente discute sobre esses temas, né? Há décadas atrás isso nem era discutido, então isso já é um avanço em si. Colocar o assunto em pauta, trazer as pessoas que sofrem os impactos de modelos predatórios de desenvolvimento para mostrar para o mundo isso. Eu acho que o mercado consumidor tem mudado, né, muito. Então, essa pergunta que a Braulina traz, né, de onde vem o produto que eu consumo, tem muitas pessoas que já exercem esse poder, apesar de ser uma minoria, porque a gente sabe que também jogar isso na conta só do consumidor é algo perverso até, porque às vezes a pessoa até gostaria de questionar, mas ela não tem condições, né? Ela consome o que é possível, o que está dentro das possibilidades financeiras dela. Mas eu acho que tem mudança nessa consciência do consumidor, tem uma mudança no conjunto da sociedade em relação, e pela dor, né? Pela dor, não é por amor. Cenas como que a gente viu, vou trazer de novo o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Cenas que a gente viu lá no Rio Grande do Sul chocam as pessoas começam a repensar, será que a gente está no caminho certo? Isso pode nos levar, de fato, ao fim da nossa existência aqui, né? E começa a incluir
as pessoas que antes não estavam no diálogo para falar. Então, eu vejo um avanço nesse sentido, eu vejo um avanço em termos de regulação, né? A União Europeia vem com determinações cada vez mais fortes no sentido de impedir o ingresso de mercadorias no mercado europeu que sejam frutos de desmatamento. Isso por si só mexe em toda a cadeia. Eu vejo mudanças em grandes players que acessam esses mercados, em mudar, né, o processo de contratação de fornecedores, investir em rastreamento, tentar fazer um diálogo mais efetivo com as comunidades para ter projetos mais sustentáveis. Só não está ainda no patamar que a gente precisa. Aí eu concordo com a Braulina. A gente vai precisar acelerar muito essa agenda e vai precisar do conjunto da sociedade junto. Poder público, incentivando através de mudanças de políticas públicas, leis sendo efetivamente cumpridas, vozes das comunidades sendo ouvidas, né, voz de fala e de poder, né, alcançando esferas de poder para mudança e uma própria mudança do perfil do consumidor que boicota aquele produto que não faz sentido. Então, é mudar desde a forma de produzir os produtos até a forma de distribuir e consumir. E isso demanda muito tempo, só que a gente não tem esse tempo todo. Então, o desafio é como é que a gente acelera essa agenda, e eu acho que é possível fazer isso quando a gente junta os nossos esforços num movimento coletivo. A gente vê o poder que a gente tem. Exemplo, o que aconteceu com a Covid. Ninguém imaginava que a gente fosse conseguir vencer aquela batalha, e num processo de união a gente conseguiu vencer, né? Aquela batalha, mas a gente não venceu a guerra, né? Então, precisa ainda trabalhar muito nesse sentido, e eu acho que esse trabalho coletivo de diálogo, de construção, de compreensão, de letramento ambiental, letramento social, entender que não existe equilíbrio ambiental sem o social, as coisas estão juntas, não existe isso sem inclusão. Então, é fundamental. É uma mudança de paradigma. Eu acho que a agenda das mudanças climáticas é o maior desafio que a humanidade já tem para enfrentar, né? Está enfrentando. E se a gente conseguir enfrentar esse desafio, a gente chega num patamar totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu acredito e trabalho para isso. Excelentes reflexões. Nós vamos, então, ficando por aqui. Agradeço muito a Juliana, a Braulina e a vocês que estiveram com a gente. Muito obrigada.